Boa noite, graças a Deus que a gente pode estar junto mais uma semana. Deus é muito bom, tem sido bom com a gente. E o domingo é um dia tão especial, um dia de a gente ver e rever, a nossa família na fé, e dia de sermos igreja mais uma vez. Quero compartilhar o tema da nossa mensagem, da nossa série, depois orar com você mais uma vez. Nós vamos começar hoje, conforme eu disse na semana passada, uma série de mensagens que vai ter possivelmente 7 mensagens, já tem 7 previstas, que são referentes aos nossos 6 valores, que foram entendidos e escolhidos pela nossa liderança espiritual para que fossem os nossos pilares como igreja. Então eu vou compartilhar cada um deles, com um sermão inteiro para que fique bem explicado o que a gente tem pensado, o que Deus tem falado ao nosso coração e para onde nós estamos indo. Semana passada eu falei bastante sobre isso, não vou repetir tanto, mas a gente está no momento de criar cultura, criar cultura. Então, uma das perguntas que eu fiz uma vez para um amigo, especialista em revitalização de igreja, perguntei o que a gente precisa para sair da revitalização, e ele disse, não é só pintar, não é só se autossustentar, ou seja, conseguir pagar as contas da igreja, não é só crescer, mas é definir uma cultura e uma identidade que todos possam replicar. Então, ou seja, se hoje alguém te pergunta, me fale da sua igreja, você vai ter uma resposta muito aberta, ou muito específica, ou muito a ver com algo que você experimentou aqui. Ah, nossa igreja é isso, nossa igreja é aquilo. Então, o que a gente quer é definir uma identidade a partir, então, desses sermões, ao longo desse ano, cravar isso no nosso coração, gravar isso de tal forma. Claro, talvez você não vai conseguir lembrar os 6 valores sempre muito rápido. A gente optou por não ter um número grande para que ficasse fácil de lembrar, mas que ainda assim a ideia é que nós possamos estabelecer uma cultura e que essa cultura então se torne uma identidade de cada um de nós e algo que você possa gravar e reproduzir, certo? Então, o nome da nossa série vai ser Valores, o nosso jeito de ser igreja. E então agora eu vou orar e depois vou introduzir o nosso primeiro valor. Jesus querido, obrigado, Pai, porque a gente pode chegar até esse momento aqui, Deus. Obrigado porque esse é um momento tão especial, Deus, de nós definirmos a nossa identidade. É claro que nós somos uma igreja bíblica, de confissão evangélica, isso não mudaremos dentro da denominação batista, dentro do credo batista, então nada disso mexeremos, conforme eu disse semana passada. O que nós temos falado aqui é muito mais de algo específico, de uma identidade da igreja local, de uma vocação local que o Senhor tem nos dado, de chamados específicos, características minha do local, da igreja, do espaço, das pessoas, coisas que são detalhes pessoais nossos, Deus. Então eu peço que essa série possa ser uma bênção, que ela possa ser realmente uma ferramenta, Deus, de nós construirmos uma identidade, uma cultura e que possamos, Deus, transmitir isso, tanto eu para a igreja, como nós uns para os outros e depois para as pessoas que passarão a fazer parte dessa igreja em nome de Jesus, Pai. Quero pedir pelo coração, Deus, pela mente de cada pessoa que vai ouvir, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar, Deus, esse tempo e essa palavra aqui em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, são 6, 6 pilares, 6 bases, 6 valores. E hoje, então, a gente começa com aquele que para nós ele é principal. Se nós tivemos uma reunião do conselho e fizemos um desenho, então se eu fosse fazer um desenho, você imagine um pilar central mais grosso, e 5 pilares menores e mais finos ao redor. Por que isso? Porque o pilar central nós entendemos que ele não pode ser mexido, ele não pode ser negociado, e ele é o centro de tudo aquilo que nós fazemos. E esse pilar central é a espiritualidade, ou seja, o nosso desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual, o nosso compromisso com Deus, o nosso relacionamento com Ele. Então eu chamei de espiritualidade saudável, de uma busca por uma espiritualidade saudável. Por que a gente busca uma espiritualidade saudável? Porque existe uma espiritualidade que não é saudável. Infelizmente existe muito em diversos contextos, e mesmo nós que estamos numa denominação histórica e séria, que é a denominação batista, ainda assim nós podemos incorrer em características que advêm muito mais de uma religiosidade do que especificamente da Bíblia, etc. Então, qual que é sempre a nossa tentativa? Voltar para a Bíblia, numa interpretação fiel a ela,
Essa semana, conversando com uma pessoa, né, que não faz parte da nossa igreja, ela me perguntou isso: como que a gente faz para interpretar a Bíblia, né, sendo um livro tão grande, tão difícil, né, e que vai tratar de tantas coisas diferentes, e que foi escrita num período tão diferente, em línguas diferentes, sendo, né, 3 línguas que hoje são mortas, entre aspas, né? Grego e hebraico ainda é usado, mas não o bíblico, não. Ele modernizou muito, né, ao longo dos 2000 anos, ou mais, né, se referindo ao hebraico. O aramaico, uma língua que não é o mais usado, uma língua morta, chamado. Então, ou seja, que grande desafio, né? E aí eu estava explicando para essa pessoa, enfim, que nós temos ferramentas de interpretação, uma ciência chamada hermenêutica, e formas de olhar para o texto, de olhar com cuidado e tudo isso. Então, a gente sempre vai tentar olhar com muito carinho para a Bíblia, com muito respeito e com muito temor, né? O que nos leva, então, à nossa mensagem. Eu não tenho um texto fixo, né? Porque, naturalmente, falarei de características. Então, o que eu entendi, né, da parte de Deus para trazer para nós seria dividir esse assunto da espiritualidade em 2 sermões, porque, como eu disse, ele é o mais importante, não que os outros não sejam, né? Mas ele é o mais importante, e ele realmente é um que precisa ser entendido com muita calma. Então, eu preciso, né, de alguns minutos para explicar cada ponto. Eu não poderia correr com todos eles, tá ok? Então, eu tenho 8 áreas, né? Eu dividi o sermão em 2, naturalmente. Então, serão 4 áreas essa semana e 4 na semana que vem. Então, são áreas nas quais eu gostaria que todos nós pudéssemos nos atentar, ouvir com carinho, para que nós possamos ou melhorar a nossa espiritualidade, ou se é uma área que você tem 0, né, que possa nascer algo a partir dali, ou se é uma área que você já está bem, que possa se fortalecer. Porque, resumindo, na fé cristã nunca há um lugar onde a gente chega e diz estou bem, né? É claro que tem áreas que nós que nós podemos ao longo da nossa história estarmos desenvolvidos, maduros, mas ainda assim, né, a nossa busca pela humildade nunca permite que nós possamos dizer isso: estou muito bem em tal área, porque a própria Bíblia vai dizer: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, nós temos alertas, né, em todos os lugares da Bíblia. Então, vamos lá. Nossa primeira área, e para mim aqui é o início de tudo, e a Bíblia vai dizer isso, é o temor, né? Essa seria a palavra-chave do nosso ponto. Título do ponto: ser saudável espiritualmente é entender quem é Deus e temê-lo, né? Então, se você está anotando, ser saudável espiritualmente esse vai ser o título de todos os pontos, e a continuação é entender quem é Deus e temê-lo. Por que são 2 coisas não diferentes, mas que se completam, né? Porque você não consegue temer a Deus se você não entende quem é Ele, e você não, se você entendê-lo, você precisa temê-lo, né? Então, esse ponto ele surgiu de algo que está... Como pastor, é natural que eu observe, né, as pessoas, as igrejas, não só a nossa igreja, né, mas você vê na internet muita bobagem, né? Eu tenho uma cultura de não olhar isso, eu não gosto, né? Me dá vergonha, me dá incômodo, mas existem perfis, né, no Instagram, no Facebook, só de bobagem que se faz nas igrejas, de bobagem que se fala nas igrejas, e grande parte dessas coisas elas acontecem pela falta de temor. Né? Uma das coisas que você observa na nossa igreja, por exemplo, ninguém nunca subiu aqui e fez fiasco. Ninguém nunca falou uma bobagem daqui de cima, ninguém veio aqui brincar aqui em cima, né? O Johan, tadinho, hoje tocou a primeira vez, estava nervoso, não estava? Porque entende a importância de estar aqui em cima. A gente não põe ninguém para tocar que não saiba, ninguém para cantar que não saiba. Então, desculpa se você tinha um sonho, né? Mas o seu sonho ele precisa estar associado a um talento que Deus te deu. Então, ou seja, a gente não abre esse espaço só para suprir o ego das pessoas, a vontade das pessoas. Para nós, ele é um espaço sagrado, de culto, né? Por mais que nós sejamos uma igreja leve e informal, a gente entende a sacralidade desse momento, a sacralidade, né, do adorar a Deus, não do espaço. Você sabe que eu não penso dessa forma, eu não acho que esses degraus aqui em cima são mais sagrados que essa parte aí embaixo, mas nós entendemos que sim, há uma seriedade no processo. Então, isso é parte do temor. Então, nós temos um texto base, que é o texto lá de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Lembre-se que a minha instrução sempre é rabisque a sua Bíblia, né? O papel, ele é papel, então você pode riscá-lo, o sagrado é o conteúdo. Então, risque sua Bíblia, pode riscar bastante, pode deixar colorido, né? Então, esse texto é um texto base, né? Nós temos ele aqui na NVI, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, né? Mas talvez você tenha gravado esse texto numa versão Almeida, ele vai dizer que é o princípio da sabedoria.
Né? E aí ele continua dizendo que os insensatos, então, desprezam a sabedoria e a instrução. Então, Provérbios 1, 7. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou do conhecimento, ou do entendimento. Ou seja, é aquilo que nós estamos buscando e entendendo. Não há como você ser sábio aos olhos de Deus, né? Lembrando que você pode ser sábio em outras categorias, em outros formatos, mas quando a gente fala de espiritualidade, não há como você se tornar uma pessoa sábia, uma pessoa que pode dizer que conhece a Deus, uma pessoa saudável, se você não teme a Deus. A nossa relação ela precisa partir disso. Temor é diferente de medo, é importante entender isso. Temor é diferente de receio. Né? Temor é um respeito profundo, grave isso, é um respeito profundo. E eu percebo, né, não sou tão velho assim, mas farei 40 anos esse ano, estou na Igreja Batista desde os 8, e eu percebo uma mudança cultural ao longo então desses 32 anos que eu frequento uma Igreja Batista. Eu percebo uma diminuição nesse respeito, uma diminuição então nesse trato com Deus, claro, dentro da nossa denominação muito menos, e eu gosto de explicar essas coisas para que você entenda, obrigado, as diferenças, né, entre denominações, as diferenças entre a nossa igreja e outras, as diferenças do que se tem por aí, né? Nunca tentando fazer juízo de valor, já expliquei isso para você, é uma decisão que você toma, né, entendendo qual é o lugar melhor para você, mas tentando explicar o que nós acreditamos. E para nós, o temor a Deus é algo muito central. Então, eu anotei aqui que é algo que, observando, então, né, ao longo dos últimos meses e anos, me parece, né, e aqui eu vou ser bem generalista, tá? Bem generalista, que o cristianismo, de forma geral, não tem hoje, isso aqui é uma análise pessoal. Pensa que eu sou um jornalista, estou escrevendo um texto, você não precisa concordar. Que o cristianismo hoje ele é mais desrespeitoso com Deus do que 20 ou 30 anos atrás. Né? Se você for observar em relação ao ambiente eclesiástico, isso para mim é um desafio, porque, como eu disse, esse ambiente para mim ele não é sagrado. É nisso que eu acredito. Eu acredito que a sacralidade ela está em nós e no Deus a quem nós servimos. Isso tudo é invisível. Né? Porque todos nós, crentes em Jesus, temos o Espírito Santo dentro de nós, isso nos torna tão sagrados. Né? O sagrado é aquilo que é separado para Deus. Esse espaço, é claro que ele foi dedicado para Deus, a gente não vai cometer aqui dentro crimes ou pecados, mas nós diversas vezes emprestamos, né, para o Flávio fazer um campeonato de judô aqui dentro. Isso, para mim, não fere, né, a espiritualidade do ambiente. Mas isso não tem a ver com perder o temor de Deus. Porque o temor exacerbado ele nos leva para a religiosidade. Né, para igrejas que daí nunca pode trocar o banco, porque o banco se torna sagrado. Você já deve ter ouvido isso ou visto, né? Igrejas que não pode tirar o carpete, porque o carpete se torna sagrado. Né, tem uma igreja aqui em Porto Alegre, não é uma história secreta que eu não posso dizer quem é, mas não vou dizer quem é, que é uma igreja que ela tinha um carpete, se eu não me engano, vermelho, talvez você já foi nessa igreja, e ela tinha um carpete assim, feio, fedorento, né? Porque quem já teve carpete em casa sabe que ele fica fedorento fácil. E o pastor, então, é meu amigo, a gente estava conversando, falando, né, de reformas na igreja, e ele disse que conseguiu tirar depois de 30, 40 anos, sendo que nem ele tinha essa idade, então o carpete estava lá antes dele. E ele disse, sabe por que aquele carpete estava lá? Porque no passado, né, por causa da moda, as mulheres usavam aquele sapato com um tamanquinho de madeira. Vocês não tinham esse negócio, um saltinho de madeira, assim? E aí elas iam levantar para ir no banheiro no meio do culto, e aquele tec, 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 sabe, no meio do sermão, e aí aquilo era incômodo, constrangedor, era uma igreja de 400 lugares, então acabava tendo bastante gente, bastante movimento, né? E aí eles colocaram, então, ou seja, uma resposta, né, que serviu para aquele momento se tornou quase que sagrado, fruto de discussões para que se tiraria ou não se tiraria e etc. Então o nosso cuidado aqui é o equilíbrio, né, entendendo o que é o temor. O temor é um respeito profundo pela pessoa de Deus, em primeiro lugar, pelas coisas de Deus, em segundo lugar, mas muito mais pela pessoa de Deus. É um respeito a Deus, a quem Ele é e as coisas que acontecem. É por isso que, para mim, né, quando você vê esses vídeos bobos da internet, que eu não recomendo, mas se você vê também eu não vou dizer que está errado, para mim aquilo só acontece por causa de falta de temor, de pessoas que se envolvem com o ambiente eclesiástico sem respeitar profundamente a Deus. Aí talvez você diga, Caio, ok, se não é o nosso contexto, o que a gente vai aprender com esse ponto? O que eu gostaria que você aprendesse tem a ver com a existência de Deus.
Você precisa entender que Deus existe e que Ele está por aqui. Que Ele vê, que Ele ouve e que Ele participa. Né? Então isso nos leva ao nosso segundo subponto, né? Dentro do ponto 1. Primeiro foi temer ao Senhor é o princípio de tudo em nossa vida. Em segundo lugar, temer a Deus é entender que Ele vê tudo, ouve tudo e julgará tudo. Aí eu quero ler com você Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 a 14. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes está lá no meio da Bíblia, né? Depois de Salmos. Eclesiastes, capítulo 12, depois de Provérbios, versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. Vamos lá? Ele vai dizer então que de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus, ele está encerrando o livro, né? O 12 é o último capítulo, ele está encerrando o livro. Então é uma conclusão do livro. Depois de tudo, então, que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O essencial para o homem. Então ele está sendo reducionista de forma que eu disse que você não precisa ter em relação a Deus. Você precisa ter temor. Então o que é o temor? Relembrando e deixando claro que eu gostaria muito que vocês ouvissem isso com carinho e aprendessem. Nós, enquanto Igreja Batista Central de Canoas, enquanto pilares sendo estabelecidos para a igreja, um deles precisa ser o temor. Nós precisamos entender que existe um Deus que está no nosso meio, que é vivo, que ouve, que fala e que julga. E que, se necessário, pune ou educa, vai depender da forma que você interpreta. Lá em Hebreus capítulo 12, né, ele vai ensinar sobre isso, sobre a correção de Deus, a paternidade de Deus, a disciplina de Deus. Ele cita Provérbios 3, 10 e 11, né, mas ele vai explicar todo o texto depois, a partir de Hebreus 12, 6. É um texto rico, bom de ler. E aí, o que a gente entende? Que Deus ele faz aquilo que é necessário, inclusive nos disciplinar. Né? Romanos 5, 8 vai dizer que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente por meio dos seus sofrimentos. Né? Então, ou seja, nós vamos passar por coisas difíceis, muito fruto daquilo que escolhemos ou fruto de escolhas que os outros fazem. Eu anotei aqui isso, né? Que nós temos, o temor ele nos protege de nós mesmos e dos outros. Porque, infelizmente, as outras pessoas elas estão fora da gente. Então, elas podem tomar decisões que nos prejudicam, que nos machucam. Você não tem controle sobre as decisões da outra pessoa. Você tem controle sobre os gatilhos que você pode gerar. Grave isso. Você não tem controle. Eu não posso controlar o que sai da boca da Renata, mas eu posso controlar as ações que eu faço e que eu sei que vão gerar coisas nela. As frases que eu digo, os comportamentos que eu tenho e outras pequenas coisas, os horários, as posturas, as ajudas que eu preciso dar, o que eu não dou. Eu sempre dou, mas eu demoro. Então eu sei que quando eu demoro eu irrito ela. Então agora eu estou numa campanha interna para tentar fazer mais cedo as coisas que ela me pede, não no último minuto antes de sair. E aí às vezes não dá tempo, eu faço só metade, e aí eu sei que ela se chateia. Então, ou seja, eu sou para ela aquilo que eu estou explicando no texto. Eu tiro a paz dela por causa de um comportamento que é meu. Então, ou seja, a gente precisa aprender a se proteger dos outros e a não fazer coisas que chateiam os outros. Tudo isso emana do temor. Então, o que é temor? Respeito profundo, diferente de medo e de receio. Deu para gravar isso? Respeito profundo. Existe um Deus santo. Nós servimos um Deus santo. Nós lutamos para não ser uma igreja religiosa. Nós não atribuímos, né, não religiosidade, mas sacralidade aos espaços, aos objetos, porque isso é teologia do Antigo Testamento. A gente comete um erro teológico de ler o Antigo Testamento, ver Moisés enfiar óleo em tudo, né? E aí o Moisés ungia qualquer pedaço de papel que ele achava na frente, e tudo aquilo se tornou, então, né, a arca para lá e a arca para cá, e depois foi lá e construiu o templo, e tudo era sagrado, tudo era sagrado. Leia o Novo Testamento, esquecendo um pouco o Velho, você vai ver que o Novo Testamento não ensina isso. Até porque a igreja nasceu aonde, gente? Atos 2, 42 a 47. No pátio do templo e nas casas, porque ninguém queria os cristãos dentro do templo, porque o cristianismo se tornou uma divisão do judaísmo.
Lembre-se disso, nós um dia fomos judeus em algum momento, né? Nos 3 anos de ministério de Jesus, nós estávamos inseridos dentro daquele contexto, até que eles nos correram de lá e nasceu o cristianismo como movimento. Nasceu aonde? No pátio do templo judaico e nas casas das pessoas. Então, essa nossa busca por espaços sagrados, ela é veterotestamentária, ela não condiz nem com a realidade do Novo Testamento, nem com a realidade da igreja, porque o estabelecimento de uma igreja institucionalizada só veio 400 anos depois. Né? Claro que foi construindo-se espaços para as pessoas se reunirem por necessidade, mas essa coisa, né, de tornar o púlpito sagrado, o espaço sagrado, a cortina sagrada, isso não é saudável, isso não é bíblico, isso é cultural. Estou dizendo que está certo e errado, não farei essa avaliação, mas isso é cultural. Isso não é neotestamentário, isso é veterotestamentário, mas nós vivemos hoje, né, numa era pós-lei. Nós não abdicamos da lei, não abolimos. Mateus 5, Jesus explica isso. Eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, ela estando cumprida, agora a gente vai olhar para o que Jesus ensina, e isso nos dá paz de que temor não tem a ver com o espaço físico, temor tem a ver com postura. Porque, para encerrar o meu ponto, você conhece pessoas que respeitam muito o espaço físico, mas são uns terrores fora dali. Então, ou seja, você não precisa ser uma pessoa que dentro da igreja é totalmente santo, sagrado, bonitinho, e lá fora não condiz. Lembre-se, nós passamos 1h30 juntos nesse ambiente e só a sua espiritualidade ela é de lá, é daqui para lá. Aqui dentro é só um pit stop muito rápido, né? Nós temos acho que 172 horas na semana e nós passamos 2 aqui contando chegada e saída e cantina. Hoje tem cantina. Então, contando a cantina, né? Então, ou seja, você tem outras 170 lá fora. Se você ainda vai no PG, são mais 2, 168. Então, a espiritualidade ela precisa ser além desse ambiente. Amém? Então, é o temor que vai fazer você viver essa espiritualidade fora. Segundo lugar, vamos caminhar. Ser saudável espiritualmente é ter plena comunhão com a igreja e com os irmãos. Plena comunhão, não só comunhão, plena comunhão com a igreja e com os irmãos em Cristo. Né? Hebreus capítulo 10, aqui a gente tem 3 subpontos também. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, nós vamos abrir 4 textos aqui nesse ponto. Hebreus 10, 24 e 25, ele diz o seguinte: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha o papel do grupo, do pertencer. Incentivar ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Então, todos nós que estamos aqui, a gente está aqui. Mas a gente também tem um papel que é bíblico e que às vezes a gente esquece. E que ele precisa ser exercido, que é encorajar. Aí você precisa avaliar como eu faço esse encorajamento. Hoje o encorajamento é pelo WhatsApp, é óbvio. Né? Talvez tem pessoas aqui da igreja que você ama, mas não sabe onde mora. Você encoraja pelo WhatsApp, dizendo: fulano, não te vi esse domingo, estou com saudade de ti, vou te ver domingo que vem. Faça essa pergunta, seja chato, porque eu faço isso. Né? Então você pode me ajudar fazendo isso. Vou te ver domingo que vem. Quarta, volta os nossos pequenos grupos, né? Fique registrado a informação. Então, vou te ver, guarda no grupo, os líderes de grupo, a gente conversou sobre isso essa semana, entrar em contato, dizer: gente, estamos voltando, um por um, dizendo: vamos lá, o grupo vai voltar. É isso. Continuando o texto: encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia, né? Que dia com letra maiúscula, ele está se referindo à segunda volta de Cristo. Essa também é uma questão, não que não deu certo, mas é uma questão teológica, né? O pessoal do Novo Testamento achava ou entendia que Jesus ia voltar muito prontamente, por isso aquela cultura lá em Atos, onde eles vendiam tudo que tinham, dava para os pobres. Lembra Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira? Eles estavam esperando Jesus, está quase lá, está quase lá, está quase lá. Então eles tinham essa ideia, essa cultura, por isso esse texto. Mas voltando para o que nos interessa, ele vai falar então sobre a importância disso, de não deixar de se reunir. Né? Então, letra A, né, o nosso subponto do ponto 2, entender que fazer parte de uma igreja é ser parte de uma família. Né? Então, aqui eu anotei que é muito mais profundo do que membresia. Nós somos uma igreja batista, afiliados à Convenção Batista Brasileira, e há 400 anos estamos aí, e nós temos uma coisa chamada hall de membros. Né? Isso, para nós batistas, já foi sagrado, talvez para algumas ainda é, para mim não, mas é importante para a nossa organização, é importante, né, por causa do nosso estatuto, para poder entrar em cargos da diretoria e etc. Mas
essa coisa de membresia se tornou tão importante que às vezes ela é mais importante que outras coisas. Então, por exemplo, tem gente que não vai numa igreja X há 3 anos e aí o pastor tira a pessoa de lá. Numa assembleia, o irmão não vem há 3 anos, vamos remover. E aí a pessoa liga e diz, eu não acredito que o senhor me tirou da igreja. O que o pastor diz numa hora dessa, gente? O que responde? Você não estava na igreja. Porque o nome num Excel, eu tenho um Excel, já expliquei isso para vocês, a gente inclusive, né, acho que falei com a Raquel sobre isso em algum momento, a gente vai melhorar isso, né? Eu criei um Excel voluntariamente há 5 anos e pouco atrás, quando assumi a igreja, né? Nós não tínhamos um hall bonitinho, ele era para estar no computador da igreja, assumiu, então eu estou fazendo ali, vou anotando, mas a gente quer fazer algo melhor, então em algum momento vai ser perguntado, né? Seu nome, seu endereço, seu CPF, o seu telefone, algumas coisas que a gente achar importante, porque, como eu disse, eu sei onde todo mundo aqui mora, mas alguns eu sei de cabeça, né? Outros eu nem sei o endereço, então a gente fica muito dependente do WhatsApp, etc. Voltando. Família da fé, membresia, etc. Então, para nós, a membresia ela é importante, mas ela não é vital. O que é vital? É ser parte da igreja. Vou te dar um exemplo bem simples, que eu só fui me atentar esses dias. Olha que interessante. Eu fui membro da Igreja Batista de Montserrat desde 1994, frequentador, tinha 8 anos, é isso, né? Isso, nasci em 86. 1997, com 11 anos, me batizei, então me tornei membro a partir do batismo, 97, e fiquei lá como membro até 5 anos e meio atrás, quando entrei aqui. Só que eu morei 5 anos em Curitiba e 1 ano em São Paulo. E eu só fui perceber, olha que interessante, e por que eu estou dizendo isso? Para você entender que ser parte de uma igreja não está associado à membresia. A membresia é uma pequena consequência. Eu fui parte da primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu fui líder da primeira Igreja Batista de Curitiba em diversos ministérios. Eu fundei um ministério de presídios na igreja, né, onde foi gerado voluntários, lideranças. Eu recebi dinheiro daquela igreja em alguns momentos. Eu preguei naquela igreja em alguns momentos. Né, eu participei de diretorias de ministérios, dirigi todos os carros que a igreja tinha, a Kombi, entrava de madrugada, saía, tive chaves. E depois que eu já estava de volta no Rio Grande do Sul, que me ocorreu que eu nunca me tornei membro daquela igreja. Então, ou seja, eu fui seminarista dela por 5 anos, com todas essas lideranças que eu citei. Em nenhum momento ninguém disse que eu tinha que ser membro. Se dissessem, eu não ia querer desmembrar da minha igreja amada, que era a igreja aqui em Porto Alegre. E quando, anos depois, de verdade, anos depois, eu voltei, eu disse, mas tchê, né? E claro, como eu era seminarista dessa igreja, natural que eu fosse membro dessa igreja, porque eu tinha a promessa de voltar, eu vinha para cá cada 6 meses, de férias, etc. Eles que me sustentavam, eles que tinham um vínculo comigo, pagavam minha moradia, meu seminário. Mas, depois que eu observei. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente está falando de comunhão, né? A profundidade aqui é você entender que a membresia ela é uma consequência. Ela vem depois. O que eu, como pastor da sua igreja, o que eu quero de você? Que você entenda o princípio bíblico por trás, que é dividir a sua vida com outras pessoas. Isso é ter comunhão, é a plena comunhão com a igreja e com os irmãos em Cristo. Dividir a sua vida com outras pessoas. A intensidade disso, você decide. Agora, se ela não for intensa, aí eu vou ter que ir lá e dizer, olha, tem que ser um pouquinho mais. Mas, às vezes, a gente, por personalidade, diz, não, eu não deixo as pessoas entrarem muito. Ok, isso pode ser pensado e avaliado. Mas o que eu preciso que você entenda é que ser igreja é misturar a sua vida com a vida de outras pessoas. É deixar elas fazerem parte da sua vida, dos seus horários, dos seus gostos, do seu tempo, da sua casa. Por exemplo, nós temos 4 pequenos grupos na igreja, todos eles acontecendo em casas. Não aqui no nosso ambiente eclesiástico, Temos um aqui dentro, mas que é na casa do Wesley e da Raquel, que é um apartamento independente da igreja. Então, ou seja, você está abrindo a sua casa, ou você está indo na casa de alguém, isso é parte desse processo de se abrir. Então, é muito mais profundo do que ser membro, é ser parte de uma família. Segundo versículo, abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7, lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 João 1, 6 e 7, carta de João, lá no final da Bíblia, não o Evangelho. Ele vai dizer assim, se afirmamos que temos comunhão com ele, citando Deus aqui,
Mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 6, né? Aí, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que ele está dizendo aqui? Em outras palavras, que uma caminhada com Jesus, leve, saudável, contínua, ela vai gerar comunhão uns com os outros. Ok. Vamos para mais um texto, eu vou explicar os dois. Aí lá em Gálatas 6:2, Gálatas 6:2, volte um pouco ainda no Novo Testamento, né? Cartas de Paulo. Gálatas 6:2. Alguém completa a frase? Se eu não sei qual é, como que se você não tem plena comunhão? Como que você vai desfrutar do fato de que pessoas amam você dentro desse espaço chamado igreja, se você não está perto dela ou permitindo que elas participem da sua vida? Então nós, como igreja, entendemos que isso é um valor, está fixado dentro de uma espiritualidade saudável, né? Não estou falando hoje em termos de reclamação, mas em termos de instrução e de motivação. Eu gostaria que isso crescesse no nosso meio. Eu não acho saudável vidas individualistas. Eu não acho saudável você viver a sua vida, famílias viverem as suas vidas sem dividi-las com os outros. De forma madura e equilibrada, gente. Você não precisa ligar para a pessoa e dizer, fulano, como é que tu tá? Estou bem. Então, deixa eu te contar. Hoje eu tinha um boleto, venceu, paguei R$189 de juros. Aí a pessoa pergunta, mas você quer ajuda? Não, só liguei para contar. Claro que não é isso. Mas também você não precisa esconder. Porque esconder não te ajuda em nada. Aí entra uma palavra chamada vulnerabilidade, que é algo que precisa ser usado, entendido e usado com sabedoria. Ser vulnerável é diferente de se autoexpor, né? A gente, uma época, conviveu, né, com a nossa igreja antiga falando muito sobre restauração. Nós tínhamos programas na igreja que falavam disso. E começou a ter um movimento de exposição desnecessária, ele além do que o necessário. E aí uma igreja, né, lá em Alphaville, Igreja Batista Memorial de Alphaville, eles definindo os valores deles, né, lá no site deles a gente leu, e ele dizia isso, era acho que transparência sem exposição, né? É isso. Então você não precisa contar detalhes sórdidos dos seus problemas, né? Você não precisa contar detalhes que não interessam nas conversas, mas você pode deixar as pessoas saber que você precisa de alguma coisa, que seja de uma oração, que seja de uma amizade, que seja de um vamos conversar hoje, eu preciso. Os homens precisam menos dessas conversas que as mulheres. Então esse é um conselho para as mulheres. Se liguem. Eu cresci vendo minha mãe pendurada no telefone. Alguém já viu alguém pendurado no telefone? Pô, gente, isso era legal. Hoje é só WhatsApp. Isso tira a nossa humanidade. Você precisa entender que nós, enquanto seres pensantes, nós temos um dever social de sempre questionar a nossa sociedade. Porque hoje tudo é mais rápido, instantâneo, etc. Não tem problema. Nós não precisamos aderir. Porque todo mundo passa 3 horas por dia em rede social, mas nós não precisamos aderir. Se isso me faz mal, eu vou tirar isso da minha vida. Não é isso que Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então não é porque minha sociedade faz que eu preciso fazer, não é porque minha sociedade deixou de fazer que eu preciso deixar de fazer. Né? Talvez você não precise escrever uma carta à mão para a pessoa dizendo quanto você ama ela, mas você pode dizer, fulano, vamos tomar um café, vamos se encontrar. Isso é comunhão. É simples. É ter tempo com as pessoas que você ama na igreja. E, de fato, nós não sugerimos a demagogia ou a hipocrisia. Né? Você não precisa chamar pessoas que você não conhece aqui, dizer, estou me esforçando para te amar porque o pastor disse que eu preciso. Né? Por mais que Paulo vai dizer, suportem uns aos outros em amor, o suportar significa que você não pode ter ninguém nesse ambiente que você odeia. Isso não é bíblico, isso é pecaminoso, porque isso está aqui em 1 João, inclusive pertinho de onde a gente leu. Você não pode fazer isso. Agora, você pode não conhecer todo mundo, plenamente normal. Isso que nós somos uma igreja pequena, imagina numa igreja grande. Como eu fui membro de 2 igrejas muito grandes, é óbvio que você não conhece todo mundo, isso não é pecado. Agora, eu conhecia uma grande parte da igreja e desfrutava disso. É isso que eu estou falando. Aí entra quem? O pequeno grupo. Aí lá você, então, pega um nicho, uma fatia da igreja, né, 25% dela, para ser mais exato, e lá você participa. E lá você diz, essa é minha gangue, essa é minha galera.
é com esses que eu convivo. Aí é com esses que nós temos, então, ferramentas para que você possa lá, no momento de oração, falar o que você está precisando. No grupo do WhatsApp, né? Lá atrás, há 3 anos, quando criamos os grupos, eu fui muito duro, e vocês sabem disso, quem estava lá, dizendo não quero bagunça nos grupos. Então, não era para botar coisa de política, né? Esse ano é ano de eleição, eu vou apagar. Se você colocar, os líderes de célula estão instruídos a apagar, e nós vamos apagar. Então, está proibidíssimo conteúdo de política nos grupos da igreja. Mas o que não está proibido? Amor, pedido de oração. Aí eu dizia, só não venha com os pedidos de oração lá do fim do mundo, que a gente não sabe quem é. Mas peça por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Gente, ora por mim, hoje eu vou fazer uma entrevista. Ora por mim, a gente está procurando uma casa, hoje o corretor vai nos levar em tal lugar. Ora por nós, que agora tem que ver se passa, né, o financiamento, a ficha, o aluguel, compra, não importa. A gente, por alguma razão, acha que esse assunto só interessa a nós mesmos. E numa igreja saudável, que é o que eu estou tentando construir aqui, explicar para você, isso não interessa só a nós mesmos, interessa a outras pessoas que te amam. Então, é claro, você não precisa contar isso para gente que não faz parte da sua vida. Mas todos nós aqui estamos vinculados a alguém nessa igreja. Então, permita que essas pessoas façam parte da sua vida. Amém? Terceiro subponto, né? Estamos no ponto 2. Falando da comunhão, vai para Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5, ele vai dizer: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então, o que eu vou dizer aqui muito rapidamente para encerrar o segundo ponto? Terceiro subponto dentro do ponto 2, tá? Para você não se perder. Estamos no ponto 2, falando de comunhão, estamos no terceiro subponto. Letra A, letra B, agora na letra C. Ser parte de uma igreja, ser parte de algo maior do que você. Isso aqui tem a ver também com o senso de comunhão e de família. Por quê? Talvez você nunca desfrutou disso e eu vou explicar o porquê. Porque talvez você nunca saiu de Canoas. Talvez você nunca saiu da sua igreja local. Né? Cadê a nossa querida Marli? Você foi membro de uma igreja só a vida toda. Isso não é um problema. É uma qualidade, eu te dou os parabéns. Mas é maravilhoso você se mudar. Quem veio de outro estado e veio parar nessa igreja? Levante sua mão bem alto. Mais alto, Giovanni. Bem alto. Isso. O que você experimentou aqui? Amor. Acolhimento. Por exemplo, o Giovanni não jogou futebol com a gente terça. Quem jogou futebol terça sentiu falta do Giovanni? Olha lá. Não, estava cuidando, a gente sabe, não tem problema, mas a gente sente falta. Entendeu? Por quê? Porque nós passamos a fazer parte uns da vida dos outros. Nós temos expectativa, nós esperamos. Por mais que é absolutamente irritante organizar aquele futebol, e é importante que vocês saibam disso, porque ninguém responde, mas é um dos momentos mais legais da minha semana, porque a gente gosta de estar junto. A gente gosta de se ver, de participar e etc., de fazer gol no Giovanni. A gente gosta, é a vida do goleiro, né, Giovanni? É um fardo que a gente carrega. Eu já fui goleiro também, sei como é, quando o meu corpo era menos robusto. É um fardo, mas alguém tem que ser o goleiro, e a gente sente falta quando o goleiro não vai. Né? Quando o Felipe foi embora foi uma dor, mas Deus, graças a Deus, nos deu o Giovanni. Temos orado por um segundo goleiro, aí vai ser o paraíso. Voltando. Então, ser parte de uma igreja, ser parte de algo maior do que você. O que eu quero dizer com isso? Eu também já morei em outros lugares. Quando eu cheguei em Curitiba, eu fui plenamente abraçado por uma igreja gigantesca. Na época tinha 3.700 membros, mas como eu conhecia, né, amigo do meu pastor, eles me receberam como um tapete vermelho. Eu me senti amado, acolhido, e em menos de 2 meses eu já tinha 30, 40 amigos e conhecidos e gente que eu me relacionava. E ao sair de lá, 5 anos depois, eu nunca fiz uma lista, mas eu garanto para você que eu conheci no mínimo 500 pessoas daquela igreja. Porque nessa época ela já tinha 6.300, e eu, então, lidando com jovens, adolescentes, os ministérios que eu fazia parte, é isso. Você encontra... O que eu quero dizer com isso, tá? Ser parte de uma igreja, ser parte de algo maior do que você. Quando você sai do seu universo, então, Marli, nós temos que te mandar para uma viagem missionária bem longe, ou lá no Uruguai, a gente vai, inclusive, eu já anunciei que a data mudou, 29 de outubro a 3, na verdade, né, de novembro, então ficou para o final do ano, você pode guardar dinheiro, já está a sua agenda, não pode dizer, eu não sabia, então você sabe que está bem longe e vai guardando dinheiro. Então, assim, Marli, vamos lá no Uruguai para você conhecer gente da sua família cristã, espiritual, parte da família da fé, que se reúne em outra língua, em outro endereço, em outra denominação,
como batistas, né, a gente sempre foi, historicamente, muito fechado. E sempre circulando dentro do nosso universo batista. Não tem coisa mais legal do que você gastar dinheiro, sair daqui e ir até o Uruguai para servir uma igreja não batista, que não é da nossa denominação. E aí sabe o que você descobre? Que eles também são crentes, que eles também amam Jesus, que eles também leem a Bíblia e que eles vão para o mesmo céu que a gente. E a gente sempre brinca dizendo que Deus ainda vai deixar todo mundo perto, aquelas denominações que não se dão muito bem, ele vai botar, sabe, que nem professor, um aqui e um do lado do outro. Sabe a camisa dos irmãos, aquela camisa da briga, que bota os dois dentro da mesa? Vai ser assim, vai sentar em dupla, né? Pentecostal tradicional, pentecostal tradicional, pentecostal tradicional, e vão ficar juntos no céu. Voltando, então, ou seja, existe algo muito maior do que essa igreja local. E aí aqui, eu disse que esse ponto seria rápido, mas eu quero que você entenda. Você é parte de uma igreja chamada Igreja Batista Central de Canoas, que está afiliada a uma denominação chamada Convenção Batista Brasileira, que no estado do Rio Grande do Sul tem um órgão chamado Convenção Batista do Estado do Rio Grande do Sul, que é afiliada à Convenção Batista Brasileira, que está afiliada à Aliança Batista Mundial, que eu não sei hoje quantos milhões de membros tem, talvez uns 60 milhões, mas nós no Brasil somos 2 milhões, 9.888 igrejas, talvez já fechou alguma, abriu alguma, mas é o último número que eu tenho. Então, por que isso é importante? Porque se um dia você for lá para o Rio de Janeiro passear, e aí você é daqueles que de férias diz, eu quero ir numa igreja. Você escreve no Google Igreja Batista, se possível vai pelo site da convenção, para garantir que seja uma afiliada a nós, porque tem umas igrejas batistas que não são batistas, mas esse não é o assunto do meu sermão. E aí você acha, então, uma igreja e você acha irmãos. Você se apresenta e diz, bem-vindo. Tem pastor, eu não gosto de fazer isso, né? Mas tem pastor que gosta de apresentar as pessoas. Diz, ô irmão fulano, veio lá do sul, queremos dar uma saudação, obrigado pelo... É isso, você faz parte de uma família, de um universo que é maior do que você mesmo. E isso é importante para nós, como igreja, isso nos torna saudáveis. E aí isso nos leva a um dos valores que eu vou falar depois, ou mais de um, missões, serviço, isso nos leva... Por que a gente serve outras igrejas? Porque a gente entende que nós não somos o umbigo do cristianismo. Né? A Bíblia não diz que é um corpo em muitas partes, nós não somos o umbigo. Nós não fomos escolhidos para ser a parte, né? A gente fala que é o centro do corpo. Né? Nós queremos servir. Por quê? Porque nós entendemos que o cristianismo ele é feito de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas outras igrejas. Deu para entender? Então você é parte de algo muito maior. Voltando e fechando ponto 2. Quando você está em plena comunhão com a igreja, você está em plena comunhão com algo que é muito maior e que é muito bonito. E aí aqui eu quero encerrar esse ponto falando sobre o exterior, né? Porque no Brasil é mais fácil de achar irmãos porque você entende a língua deles. Mas e quando você vai para fora e as pessoas elas são muito diferentes de você? Só que elas amam o mesmo Deus que você, isso é maravilhoso. Né? Eu e o Renato já tivemos algumas oportunidades, eu gostaria de ir para lugares mais exóticos, mas a gente já foi para o Camboja, por exemplo, que é um país absolutamente exótico e diferente da nossa cultura. Mas o que nós achamos lá? A mesma Bíblia, até os mesmos louvores, óbvio, né, por conta da evangelização ocidental. O mesmo Deus, as mesmas posturas, a mesma fé, a mesma capacidade de fechar os olhos e orar em línguas diferentes, terrível de entender, né? Não tem como entender nada da língua deles, através de tradução para o inglês. Eu pude pregar lá no Camboja, só que com dupla tradução, que é horrível. Na época eu não falava tanto inglês como falo hoje, então eu tive que falar português. O Shane traduziu para o inglês, para o tradutor traduzir para a língua, né, que eu esqueci, dos cambojanos. E, ou seja, terrível. Só que eles têm a mesma fé que nós. Se você vai para um país de fala hispânica, a mesma fé que nós, em outra língua. Se você vai para outros lugares do mundo, a mesma fé que a nossa. Então, nós somos parte de algo muito maior. Amém? Terceiro lugar, ser saudável espiritualmente é entender que tudo o que eu tenho é de Deus. Entender que tudo o que eu tenho é de Deus. Eu tenho 2 subpontos. O primeiro deles... A gente vai ler 2 textos para entender. O primeiro está em 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Esse texto você precisa também sublinhar e gravar para sempre. Primeira Crônicas 29, 14. Ele vai dizer, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Lembrando que aqui tem um contexto maior, né? A gente só vai ler esse pedaço. Aí ele responde, né? Dizendo, tudo vem de ti. Nós apenas te demos o que vem das tuas mãos.
Se você já ouviu em algum momento o conceito de dízimo, né, os pastores quando falam, né, a gente não tem um momento de dízimo na igreja, uma opção nossa, né, mas os pastores quando ministram, aqui eles falam é o momento de devolver o seu dízimo ao Senhor. Em parte, essa ideia, essa teologia vem desse versículo. Como que eu vou dar para Deus uma coisa que já é dele? Porque a Bíblia diz que a terra e sua plenitude pertencem ao Senhor, inclusive a monetariedade do processo. A gente acha, né, que o dinheiro é nosso, mas ele não é. Ele é de Deus. Porque tudo que está neste planeta pertence a Ele. Mesmo que você tenha algo no cartório no seu nome, ele também pertence a Deus. E a gente está tentando entender isso através desses textos. O segundo, Deuteronômio, volta mais um pouquinho. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Esse aqui para mim é mais importante que esse primeiro que eu li. Esse aqui você precisa rabiscar ou grifar no seu aplicativo. Deuteronômio 8, 17 e 18. 8, 17 e 18. Esse texto ele é fundamental para mim e para o entendimento sobre como lidar com a generosidade. Ele diz assim, ó, não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. 18. Antes, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então vamos lá. Quem sai para trabalhar de manhã cedo é você, e nós sabemos disso. Quem se desgasta no trabalho é nós. Culpa de quem? Jardim do Éden. Lembra daquela história que a mulher com dor dará luz a filhos e o homem vai se ralar tirando o sustento da terra. É isso. Isso já está promulgado e assinado pelo nosso Deus há alguns milhares de anos. Isso não vai mudar. Então não existe vida fácil aqui na terra. O descanso é no céu. Então o que a gente entende aqui? Que nós, sim, somos nós que pensamos, nos esforçamos, estudamos e trabalhamos e organizamos as nossas finanças, tentamos guardar dinheiro, não gastar mais do que ganha. Todas essas coisas que são saudáveis, entendíveis e fazem parte da vida. Mas o que o texto está dizendo, não façam isso de dizer fui eu, sou eu, é meu. Essas frases elas não combinam com o cristianismo bíblico. Né? Esse meu eu. Isso é, preste bem atenção, eu estou tentando ser o mais justo possível. É justo e é válido. Porque foi você que juntou, trabalhou e guardou. Eu sei disso. Mas isso não combina com nenhum desses dois textos e uma dezena de outros que eu podia trazer, mas é claro que são 8,5 e eu não vou além disso. Mas fato é, primeiro texto, quem sou eu, quem é meu povo, para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim. Tudo vem de ti, nós apenas te damos o que já vem das tuas mãos. E o segundo texto, ele está dizendo assim, ó, não digam que foi as suas mãos e as suas forças que juntaram essa riqueza. Lembre-se que o teu Deus foi quem deu para você a capacidade de produzir riqueza. Essa semana eu vou te provar isso. Não gosto de contar história triste, mas essa aqui eu preciso para o meu ponto. Eu recebi um WhatsApp de um pastor aqui de Canoas, que também é barbeiro. Conheci ele na enchente, e ele me escreveu dizendo, né, olá, irmão, era um texto padrão, assim, preciso da sua ajuda, porque por motivo de doença, não estou conseguindo pagar as minhas contas, não sei que doença, né, a gente não conversou, não entrei em detalhes, mas estou vendendo uma rifa, né, de R$5 cada número da rifa, ganhando, né, um corte de cabelo, etc. Uma coisa bem simples, assim, bem barata. Mas eu fiquei pensando, eu já fiz minha barba com ele esses dias, né, você viu que eu falei barba, não cabelo, né, lembrando que é aqui que cresce mais, com ele, e é alguém que estava lá plenamente saudável e agora não está mais. Com menos de 45 anos. Não sei a doença, não sei o que está acontecendo, mas aconteceu algo. O que eu quero que você entenda com isso? Essa capacidade, gente, a capacidade vem de Deus, né? O conseguir levantar da cama, fazer as coisas, e isso pode ser interrompido a qualquer momento. Isso precisa gerar em nós, volte para a letra A, ponto 1, né? Temor de dizer, Deus, obrigado. Então, vamos lá, Caio, o que você está tentando ensinar para a gente? Duas coisas bem simples. Seja generoso, porque não é seu, ao mesmo tempo que é seu. Porque eu sei que é seu e você não precisa distribuir por aí. E você precisa administrar bem. Você precisa sustentar a sua família. Eu não gosto do conceito de sacrifício financeiro. Isso foi muito estragado, né, ao longo da história em algumas igrejas. Eu gosto do conceito de generosidade. É diferente.
Porque o sacrifício, aquela coisa assim, não tire férias no final do ano e doe tudo para o Senhor. Pelo amor de Deus, não cortem só essa parte do meu sermão. Né? Mas isso não é bíblico, no meu entendimento. Você não precisa deixar de sair de férias com a sua família para doar para o Senhor. A não ser que Ele esteja te dizendo isso. Mas eu não vou me meter nisso. Agora, o que você precisa? Ser generoso. Generoso é diferente de sacrifício. Se para ser generoso Deus está te pedindo para sacrificar algo, isso tem a ver com relacionamento, você precisa ouvir dele. Isso não pode ser nem instruído por mim. É claro que em alguns momentos, e eu já disse que estamos há muito tempo sem campanhas na igreja, em algum momento a gente vai fazer uma campanha para comprar caixa de som, microfone, ar-condicionado, arrumar o piso, em algum momento a gente vai fazer. Mas hoje não estamos fazendo. E eu não estou pedindo nenhum centavo aqui. E nós não temos um momento de dízimo. E eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre generosidade. A generosidade é a forma leve como você olha para o seu próprio recurso. É só isso. Amém? Ponto B e a gente encerra o ponto 3. Então, com isso, né, é devolver ou dispor. Pense nesses dois verbos, devolver ou dispor. Né? Eu devolvo, eu disponho. Um dos dois, tá? Devolver ou dispor para Deus tudo o que eu tenho. Não precisa abrir, tá? Romanos 12, 1, um texto conhecido, ele diz assim: peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício vivo. E aí, Romanos 14, 8, ele diz: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer morramos, somos do Senhor. Vivamos do Senhor. O que a gente aprende aqui? Esses dois textos falam de sacrifício, né? Mas agora não o sacrifício financeiro, o sacrifício do coração. Porque o que impede a generosidade? Pode responder bem alto. E tem várias respostas certas. Alguém chuta? Chuta um, Breno, para não me deixar aqui no silêncio. O que impede a generosidade? Vai, gente. Egoísmo, quem disse? Vai ganhar um bis no final. Pecado, egoísmo, orgulho, ganância. O que impede a minha generosidade? Querer aquilo só para mim. O que impede a minha generosidade? Não ler esses dois textos. Dizer, mas quem ganhou fui eu. Quem trabalhou fui eu. Por que eu tenho que dar? Se você faz essa leitura, é porque você não leu a Bíblia. E é por isso que a igreja é sustentada por dízimo. O que é o dízimo? Uma doação voluntária. Você não é obrigado a dar. E se você dá por obrigação, não dê. E eu já pedi para algumas pessoas não darem. Eu já expliquei isso. Se não expliquei, eu vou explicar agora. Tinha uma pessoa que dizimava aqui, mas não vinha no culto. E eu disse para ela, eu não quero o seu dinheiro, a não ser que você venha no culto. É claro que nós precisamos do dízimo. A igreja é sustentada por ele. Mas eu disse para ela, o seu dinheiro sem o seu corpo não me interessa. Sem que você venha, sente aqui, participe, viva a igreja. Igreja não é sobre dinheiro, a igreja é sobre muitas coisas. E o dinheiro é uma delas. E eu já disse para você, a minha cultura como pastor é não tenho problema de falar de dinheiro, porque é bíblico, ele ajuda a gente a fazer coisas maravilhosas. A igreja é sustentada pelo dinheiro dos membros, não existe outro caminho bíblico para isso. E nós precisamos falar desse assunto. Isso não é um tabu nessa igreja, não pode ser. E ele se torna um tabu quando a ganância sobe. Ah, lá vem o pastor falar de dinheiro de novo. É o seu coração, não é o meu. Eu estou bem resolvido com esse assunto. Eu não me incomodo de falar dele. Porque eu não sou ganancioso. Aí se você me perguntar, mas eu sei que tu gosta de um chocolatinho caro. É claro que eu gosto. Gosto de chocolate caro, gosto de sorvete caro. Não quer dizer que eu coma todos os dias, mas eu gosto. Eu tenho paladar, eu tenho gostos, eu tenho personalidade. Estava explicando isso para a Cecília ontem. Né? Por que ela me perguntou por que eu não gostava de... Não, alface eu disse que eu gostava, ela gostava. De quê? Tomate. Por que o papai não come tomate? A Renata e ela adoram tomate de cereja. Eu odeio tomate de cereja. Azeitona, que eu disse que eu quase vomitei, porque a Rê fez uma torta de frango, maravilhosa, inclusive. Só que no meio ela socou a azeitona até não poder mais e caiu no meu lado. Né? A gente tem que dividir os lados, porque eu odeio azeitona e eu quase... E ela perguntou, papai, por que você não gosta? Eu falei, é gosto. As pessoas têm gostos, aí tive que explicar a subjetividade dos gostos. Então é claro que nós temos gostos. Não existe isso de, não, sou uma pessoa humilde, eu não gosto de nada bom. Se não gosta de nada bom, talvez você nunca ficou no hotel 5 estrelas. A gente está vendo o seriado, né? O cara falou isso. É muito legal aquele seriado. Como é que é o nome? Um viajante relutante, alguma coisa assim, no Apple TV. E aí ele estava dizendo que, né,
Ele falou assim, eu nunca tinha gostado porque eu nunca tinha vindo no Hotel 5 Estrelas. Ele falou, agora eu gostei. Então, eu não estou incentivando você a se tornar, né, soberbo e querer coisas caras. Eu estou dizendo que todos nós temos a capacidade de gostar e desgostar de coisas. Isso é normal. O que a gente precisa? Voltar para o texto bíblico. Entender que tudo que eu tenho é de Deus. Se Deus te deu a capacidade monetária de viver isso, desfrute. Eu sou quem é mais a favor. Se você tem, compre o melhor sorvete, a melhor carne, o melhor chocolate, a melhor viagem. Faça isso, seja feliz, tire fotos, grave memórias. Agora, não faça isso se você não dizima. Não faça isso se você não ajuda as outras pessoas. Não faça isso se você pega tudo para você e diz assim, mas é que se eu dizimar eu não consigo tirar férias. Aí você tem que ler mais a Bíblia para entender o que Deus está tentando dizer ali. E o que ele está dizendo é que uma parte do dinheiro volta para ele para sustentar o reino dele. Nós não temos receita externa nessa igreja, né? Não tem pessoas lá de longe que dizem, olha, eu vim aqui e quero cuidar da igreja de vocês. Quem cuida somos nós. E nós, como igreja, temos algumas porque Deus é muito misericordioso com nós. Eu falei que a gente vai dar uma oferta o ano inteiro. A gente tem os aluguéis, né, do nosso culto. O nosso domingo de manhã a gente aluga para os haitianos. O judô nos rende dinheiro. O A rende um pequenininho dinheiro. Então a gente levanta receitas porque a gente precisa. Mas ainda assim, quem sustenta a igreja são os membros. Não sei também se estou 100% certo na minha teoria, mas essa semana eu estive, né, conversando com algumas pessoas que não são parte dessa igreja, e elas me fizeram muitas perguntas, foi uma experiência muito legal, e uma delas foi sobre o momento de dízimo. E eu disse que nós não temos. E aí a pessoa arguiu da seguinte forma, e se eu sou um visitante e quero ofertar? Quem está aqui há mais tempo sabe a minha teoria. A minha resposta foi, eu não quero o seu dinheiro. Se você é visitante, você não deve sustentar a nossa igreja, porque você não desfruta dela. Você não desfruta de mim, porque eu custo. Não é isso, eu tenho um salário, eu trabalho integral para a igreja. Então você não desfruta de mim, você não desfruta desse espaço. Você veio uma vez, eu disse, não se envolva no nosso custo. Agora diz, mas eu quero ofertar. Não vai. A não ser que tenha dinheiro e descubra que aquele buraco lá cabe dinheiro e atire lá dentro, eu não vou dizer o caminho. Não vou. E já teve pessoas que me pediram, eu disse não, obrigado. Eu disse para a pessoa, primeiro decida se essa é a sua igreja. Se essa for a sua igreja, aí você oferta. Por que isso? Porque nós entendemos que quem cuida dessa igreja é quem dela desfruta. Ou seja, os membros. É nessa hora que a membresia faz sentido, porque daí você diz assim, essa é minha igreja, eu quero ajudar a sustentá-la, edificá-la, a fazer ela, né, crescer, se sustentar e poder desenvolver novos projetos. Amém? Fechamos? Então vamos para o quarto e último lugar. O quarto ele vai ser menor, porque ele vai acabar tocando num ponto que eu tenho um pilar inteiro só para ele. Então aqui a gente já está caminhando para encerrar e teremos o nosso momento de ceia e depois a nossa cantina. Então, quarto e último lugar, ser saudável espiritualmente é entender que a minha vida inteira é de Jesus. Por isso eu preciso devolvê-la para ele. Você diz, cara, esse ponto não é igual ao terceiro? Não, e vou te explicar por quê. No terceiro nós falamos sobre generosidade. Sobre a forma com a qual eu lido com o meu dinheiro, especificamente. Era só disso que eu estava falando. No quarto, eu quero falar agora sobre o ser. Quem é você? A essência do que você é e para quem você deu essa essência. Letra A, né? Eu anotei aqui, com o seu tempo, servindo, os talentos. Né? Lembra do 3T's que eu tenho falado, aprendi com o Shane? Tempo, talentos e tesouro. Todos nós temos tempo para doar para Jesus. Todos nós temos talentos para doar para Jesus. Não existe uma pessoa que diga não sei fazer nada. Isso não existe, isso não é bíblico e isso também não é humanamente possível. Todo ser humano sabe fazer alguma coisa. Que seja esticar o braço na porta e dizer boa noite, seja bem-vindo, dar um sorriso. Não reduzindo esse ministério, porque ele é um dos mais importantes da igreja, eu já disse isso, mas ele é um ministério que é fácil de fazer, é só esticar a mão, sorrir e dizer bem-vindo. Esticar a mão, sorrir e dizer bem-vindo. Né? Então, ou seja, não existe isso de não sei fazer, existe não quero. Aí é onde a gente chega no ponto. Existe você não entregar o seu tempo, etc. Existe a indisposição, né? Porque se você tem a disposição, aí você acha. E comigo, como pastor, não existe a possibilidade de você não ter um ministério. Só não tem um ministério quem não quer. E quem não tem nessa igreja, saiba que eu estou sempre, né, zoiando para ver quando que a gente vai ter um. Então, com o seu tempo servindo, né, não precisa abrir, mas Colossenses 3, 23, 24, ele diz assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem você serve. Então, esse é um dos princípios e pilares muito importantes, e aí ele não tem a ver só com serviço, porque eu tenho um sermão só sobre serviço. Ele tem a ver com doação, é disso que eu estou falando, de doar a sua vida para Deus, entendendo que quando você serve, quando você faz algo por alguém, você está fazendo para Deus em primeiro lugar. É uma relação de amor, é uma relação, né, relacionamento. A gente falou semana passada, é o ápice, né, da nossa fé, da nossa religião, do cristianismo, é o relacionamento. Nós nos doamos quando servimos. Essa é a ideia. Mas isso eu vou pregar um sermão só sobre isso, então vamos para o segundo subponto. E aqui eu quero falar exatamente sobre o seguinte, sobre o todo, como eu disse. E aí aqui eu notei o seguinte, os sonhos, o futuro, as expectativas, o lugar onde você mora, o carro que você tem, o que você quer fazer no seu futuro. E aí aqui também, esse ponto, né, esse pedaço do sermão, ele veio na minha cabeça também pensando nessa coisa do temor e etc., de como hoje em dia eu vejo uma diminuição devolutiva para Deus de espaço na vida das pessoas. A pessoa vai para a igreja, ela ouve, ela volta, ela segue a vida dela. Eu não quero isso. Eu nunca quis isso, porque isso não está na Bíblia. O que eu quero para a minha vida, para a sua vida, é um cristianismo transformador. Pelo amor de Deus, você está me ouvindo, todo mundo está me ouvindo. Se você está me ouvindo, o que eu falo precisa penetrar na sua mente. E precisa gerar algo em você. Você precisa entender e aprender alguma coisa. E o que eu estou dizendo agora é, você tem um Deus. Se você tomou uma decisão por Cristo, a sua vida não é sua. A gente leu textos que falam isso e Paulo vai dizer, nós somos escravos de Cristo. Não no sentido negativo, né? Você vai para o céu, vai ver lá feliz, Deus é bom. Mas falando no sentido aqui da nossa vida física, nós nos devolvemos para Deus, né? É como se a gente saísse da fábrica, está lá solto no mundo, e aí a gente conhece Deus em algum momento, e a gente diz, eu quero que Ele seja o meu Deus. Então, o que é a conversão? É uma devolução voluntária. Você diz, Deus, eu quero voltar para o Senhor. Eu quero voltar ao estado original antes de Adão e Eva, né? Eu quero voltar à configuração de fábrica. E é claro, né? Vivemos isso através de Jesus, mas a perfeição disso só no céu. Então, não acreditamos numa teologia que diz que a conversão tira a nossa capacidade de pecar. Ela não tira. O que ela faz é gerar uma resposta para o pecado, que é Deus nos absolvendo através da morte de Cristo. Então, voltando. O que eu gostaria que você entendesse? Que a partir do momento que você se torna um crente, a sua vida não é sua. Ela não é mais sua. Você tem um dever espiritual, você tem um dever com Deus de fazer perguntas e de dizer, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? De dizer, Deus, isso aqui que eu estou fazendo te agrada? Dizer, Deus, o lugar que eu estou hoje eu deveria estar. Eu até anotei grupos de WhatsApp. Não tem coisa mais saudável do que sair de grupos de WhatsApp. E a segunda coisa mais saudável é bloquear pessoas no WhatsApp. Se você acha que não, converse comigo no final que eu te explico detalhes. Mas se você tem alguém que te manda pornografia, bobagem, piada suja ou inutilidades e não respeita os limites espirituais que você estabelece, ou a amizade, bloqueia. Se a pessoa reclamar, diz que fui eu que mandei, não tem problema. Por quê? Você tem que se proteger. Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso estabelecer limites para proteger a minha fé, para poder dizer para Deus, a minha vida é tua, tudo é teu. Né? Tudo é teu, não só um pedacinho da minha vida. Então, assim, já é difícil dar as finanças, eu comecei pelo mais fácil. Se você acha que é difícil dar as finanças, imagina dar os seus sonhos. Imagina dar o seu futuro. Aí você diz, mas que futuro se eu já estou ficando velho, velha? Não existe isso. Você não tem ideia da capacidade que Deus tem de mudar completamente a sua vida. E eu diria até de bagunçar a sua vida. Se você tiver coragem de fazer uma pergunta, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer do meu futuro? O que o Senhor quer da minha vida? Até uma pergunta filosófica é, para que eu sirvo? Eu não falei de identidade no início, estamos formando identidade como igreja, você também precisa formar uma identidade individualmente. Deus, quem sou eu? Essas perguntas são boas de fazer em oração. Quem sou eu para o Senhor? Quem sou eu nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? Né? Há 3 anos atrás, estudamos o livro Uma Vida com Propósitos, e ele dizia isso.
Você veio para a Terra por alguma razão, lembra que ele explicava, né? E ele dizia que a vida na Terra ela é um ensaio para a eternidade. É uma expressão dramática para dizer que a gente só vai ficar aqui um pouco de tempo, mas que a gente vai ficar o resto da vida, o resto da eternidade com ele. A vida é rápida, ela passa rápido. Então, o que eu posso te dizer e te encorajar? Devolva para Jesus e deixe que ele torne ela significativa. Aí você diz, como que a minha vida vai ser significativa se eu tenho um emprego que eu não gosto, medíocre ou simples? Você também não entendeu nada sobre Deus. Desculpa, mas isso não tem nada a ver. Você pode ter um emprego mais simples possível, com a menor nível de instrução necessário. Isso não tem a ver com a capacidade que Deus tem de usar esse espaço e a sua vida. Vou dar um exemplo muito simples com todo respeito. Você conhece a Assembleia de Deus e alguns aqui, inclusive, foram parte dela. Maior denominação do Brasil, mais de 10 milhões de membros, não sei quantas igrejas, tá? Porque nem se eles sabem, ela tem muitas convenções diferentes, que todas unidas passam de 10 milhões de membros. Quem que abre igreja na Assembleia de Deus? Quem os assembleanos? Cadê? Gabi, eu sei que você já foi, não se esconde. Quem mais já foi assembleano? Pode levantar a mão, não tem pecado aqui. Isso. Quem que abre a igreja? O pedreiro, o padeiro, o lixeiro, o serralheiro, todos eiros. Quem que abre igreja na Assembleia de Deus? Analfabetos. Mas que sabe ler a Bíblia. Não me pergunta como é que isso funciona, mas eles sabem. Que conhece Jesus, que busca Jesus, que entende de Jesus, que quer Jesus. Voltando ao ponto, ele tem desejo. Ele entrega toda a vida dele. Então, a entrega não tem a ver com a sua intelectualidade. A entrega ela não tem a ver com as suas capacidades. A entrega não tem a ver com a sua escolaridade. Não tem a ver com a sua família. Não tem a ver com o seu passado. A gente chama de background, de onde você veio, o que você faz, o que você sabe. Isso tudo para Deus é um mero detalhe, mas que não é tão detalhe assim, porque você se surpreenderá ao ver que ele pega tudo isso. Você já fez uma receita muito complicada, que tinha quase 18 ingredientes. Esse é Deus com a nossa vida. Você não tem ideia da capacidade que Deus tem de pegar tudo que você já fez e transformar em um ministério. Aí, se você acha que o que eu estou falando saiu da minha cabeça, não precisa abrir, porque a gente está estouradíssimo no tempo, mas lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13 e 4, grave esse texto, a Bíblia diz que Deus nos consola para que com as consolações que nós recebemos, a gente ajuda quem passa pelas mesmas coisas. Então, ou seja, um dia você foi ajudado e agora você entendendo essa ajuda, você oferece essa ajuda a outro. Isso se torna o quê? O seu ministério. Quem que trabalha com dependentes químicos? Quem já sofreu com isso? Quem que trabalha com ministérios com enlutados? Quem perdeu um familiar cedo? Quem que trabalha com crianças? Quem ama crianças? Eu não posso dizer isso porque está sendo gravado, não posso dizer não gosto de crianças, ainda mais que eu tenho uma filha. Mas não é o ministério com o qual eu mais me identifico. E eu nunca fui lá grandes coisas nesse ministério. Então Deus não vai fazer o Caio ser a pessoa que vai fazer o ministério infantil mais legal do universo. Não foi para isso que ele, juntando as minhas capacidades, me criou. Mas eu fiz a pergunta. Tenho feito todos os dias. Deus, o que o Senhor quer de mim? E aí o que eu vou te dizer, espero que não te choque, vou fazer 40 anos no dia 7 de agosto. Estou no Ministério de Deus dos 18, então estou mais tempo sendo pastor do que sendo um ser humano normal. São 22 anos no ministério. E eu ainda estou perguntando. Por quê? Porque nosso ministério tem camadas. Deus está sempre mostrando coisas novas. E talvez você não entrou nem na primeira. E eu te digo que tem a segunda, a terceira e a quarta. Talvez você já está lá no meio, glória a Deus. Mas tenha coragem de perguntar. E essa pergunta ela é precedida por entrega. Eu tenho mais textos aqui que não vou falar porque a gente já estourou o tempo. Mas um deles, eu preciso dizer, que é o Provérbios 37:5, ele vai dizer, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Esse entrega e confiança precisam andar junto, Deus, estou te entregando minha vida e confiando que o Senhor vai cuidar de mim e vai mostrar um futuro. Sendo bem sincero, você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer com a sua vida, independente da sua idade, se você se entrega. E daqui a pouco, daqui 1, 2, 3 anos, você está em lugares que você nem imaginava. Talvez no mesmo endereço, não se preocupe com isso, tá? Talvez no mesmo endereço. Nem sempre Deus bagunça a nossa vida geográfica. Às vezes ele só bagunça os nossos ministérios, o nosso tempo, os nossos desejos. Mas ele tem essa capacidade de transformar a sua vida completamente. Amém? Tia Ana, cadê a sua equipe da ceia? Que lindos, vem ajudar a gente. A gente vai tomar nossa ceia agora, antes de cantar a última música. Peço desculpas pelo atraso, isso que eu dividi em 2 sermões, imagina se fosse um, nós ia até às 10. Mas Deus é bom, e eu quero agora encerrar esse nosso tempo tomando a ceia. A ceia
ela é um dos momentos mais importantes quando uma igreja cristã se reúne. E pode ir passando já, gente, por favor. A gente tem estamos tentando amadurecer a nossa cultura como igreja de ceia, entendendo que esse momento não é um momento religioso, ele é um momento profundo. Então, para nós, a ceia, ele não é um momento excludente, ele é um momento inclusivo. Então, não é aquele momento que você diz assim, eu estou em pecado, não posso tomar. Inclusive, né, eu nunca gosto de explicar isso na hora da ceia, porque não é o momento de falar de teologia. Mas a gente lê o texto de 1 Coríntios 11 e diz, não, quem tiver em pecado, você analisa. Faça tudo isso. Mas, gente, a ceia ela não é um momento pesado, né, de você só revisitar os seus pecados e dizer assim, estou devendo. A ceia ela é um momento gostoso de Deus ministrar o seu coração. Por isso, quem já pegou os elementos da ceia, feche seus olhos, por gentileza, e faça uma oração. A ceia, para mim, a Bíblia vai dizer, né, e vai nos ensinar que ela é um memorial. Então, para mim, o principal papel dela é levar você de volta à sua conversão. Então, agora que você pegou os elementos, feche seus olhos e volte lá na sua conversão. Se você não sabe o dia e a data, volte na época. Mas você precisa voltar lá naquele momento em que Jesus te conheceu, momento em que Ele tocou o seu coração. E o que você precisa fazer agora? Agradecer. Lembre-se que a ceia é um memorial, é agradecer. Dizer, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me encontrou. Lembrando que você não foi voluntário na sua salvação, você foi encontrado por Deus, você foi achado por Ele. Ele, de alguma forma, através de alguma pessoa, e foi uma pessoa, em algum momento foi uma pessoa, na TV, no rádio, no jornal, na internet, ao vivo, mas foi uma pessoa que falou de Jesus para você, se importou com você. Então, esse momento, para mim, ele é importante para agradecer essa pessoa no seu coração, dizer, Deus, obrigado pela vida dessa pessoa que me ajudou, se importou comigo. E ele é um momento importante para você agradecer ao próprio Deus que se importou com você e te deu vida. Vamos orar agora, entregar esse momento a Jesus. E depois da oração, você pode comer, beber e levantar para cantar a última música. Jesus querido, nós queremos te agradecer, Deus, porque o momento da ceia para nós, ele não é um momento religioso, ele é um momento espiritual e são duas coisas totalmente diferentes. Ele não é um momento de celebrar símbolo, ele é um momento de celebrar a tua vida na nossa vida. Para mim é muito importante que no momento de ceia a gente volte alguns anos ou muitos anos, que a gente possa voltar lá naquele dia em que o Senhor converteu o nosso coração, porque é o Senhor quem o faz. O Senhor, Deus, transformou a nossa história, Pai. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu alegria, o Senhor nos deu salvação, Pai. Há uma paz dentro de nós, e se não há, eu quero ministrar nessa noite sobre cada um aqui. Precisa haver uma paz dentro de nós, de que a morte não é o fim, de que nós não precisamos andar com medo, dormir com medo, acordar com medo. Somos teus filhos, acreditamos em vida eterna e te agradecemos por isso. E nesse momento lembramos que foi através dessa salvação que nós ganhamos a vida eterna. O Senhor é um Deus maravilhoso, nós acreditamos em Ti e confiamos em Ti. E nós gostaríamos, em nome de Jesus, de te agradecer, Deus, porque o Senhor teve misericórdia da nossa vida e nos entregou a salvação através da morte do Teu Filho na cruz. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus, Pai. Amém.